Na Europa, o futebol para cegos difundiu-se na Espanha. De acordo com a história do esporte, o primeiro torneio nacional que os espanhóis realizaram foi em 1986. Já as competições americanas e europeias só começaram em 1997. Após um ano, ou seja, em 1998, aconteceu o primeiro campeonato mundial de futebol para cegos. O futebol para cegos, conhecido também como futebol de 5, é um esporte praticado por atletas com deficiência visual. A seleção brasileira é o time que mais possui títulos mundiais nessa modalidade, além de campeonatos paralímpicos. Semelhante à modalidade de futebol de campo, o objetivo do futebol de 5 é também marcar o gol. Para isso, é necessário tocar a bola entre os companheiros de equipe e chutá-la na baliza adversária. A bola da partida geralmente tem 60 e 62 centímetros, feita com material de couro. Uma das peças fundamentais delas são os guizos, que emitem barulhos para que a equipe e os jogadores se localizem. Uma importante expressão é o voe. Essa palavra precisa ser pronunciada pelo atleta todas as vezes que ele se deslocar em direção ao ataque. O termo vem do espanhol, que significa voo em português. Os goleiros na partida de futebol de 5 têm visão total, já os jogadores de linha não enxergam. Durante os jogos, os atletas utilizam venda nos olhos, com exceção do goleiro. O objetivo é manter a partida igual para todos, tendo em vista que alguns atletas podem perceber luzes e ter vantagem. O basquete em cadeira de rodas. A modalidade surgiu em meados do século XX, como uma atividade de descontração entre os soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Desde 1960, o basquete esteve presente em quase todas as edições dos Jogos Paralímpicos, já realizados no mundo, além de ser uma excelente maneira de estimular a inclusão social. As regras do basquete em cadeiras de rodas são muito parecidas com a do basquete tradicional. As quadras têm medições olímpicas de 28 por 15 metros e a altura das tabelas são de 3,05 metros de distância do chão. Os jogadores de basquete em cadeiras de rodas são avaliados de acordo com os padrões de classificação funcional da Federação Internacional de Basquete em Cadeiras de Rodas. Eles são responsáveis por analisar a capacidade e limitações de cada jogador, atribuindo a eles um número de classificação conforme as necessidades de cada um. O jogador precisa atender alguns requisitos. A cadeira de rodas pode ter 3 ou 4 rodas, sendo 2 rodas grandes na parte traseira e 1 ou 2 na parte frontal. Os pneus traseiros devem ter o diâmetro máximo de 66 cm e deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Quando as rodas dianteiras estiverem direcionadas para frente, a altura máxima do assento não pode ultrapassar 53 cm do chão, e o apoio para os pés não pode ter mais que 11 cm a partir do chão. Porém, os apoios devem ser apropriados para evitar danos à superfície da quadra. O jogador que se sentir mais confortável pode usar uma almofada de material flexível no assento da cadeira, porém, ela deve ter as mesmas dimensões do assento, não podendo ultrapassar mais de 10 centímetros de espessura. Já os jogadores classe 3,5, 4 e 4,5, a espessura da almofada deve ser de no máximo 5 centímetros. Os jogadores têm liberdade para usar faixas e suportes que ajudem a fixá-los na cadeira ou permita prender suas pernas juntas. Vôlei sentado. No vôlei sentado podem competir homens e mulheres que possuam alguma deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time, divididos em uma rede de altura diferente, em uma quadra menor do que na versão olímpica da modalidade. Os sets têm 25 pontos corridos e o tie-break 15. Ganha a partida a equipe que vencer 3 sets. A quadra mede 10 metros de comprimento e 6 metros de largura. A altura da rede é de 1,15 metros no masculino e de 1,05 metros no feminino. É permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes. A principal norma é que, para bater na bola, os glúteos devem estar encostados no chão. O voleibol sentado surgiu na década de 1950 na Holanda e os primeiros jogos não tinham rede. Especialistas citam diversos motivos para que o vôlei sentado seja apresentado por educadores a pessoas com alguma limitação física. Um dos pontos fundamentais é a melhora da saúde, principalmente em aspectos relacionados às limitações físicas, como possíveis dores crônicas. As indicações também são positivas no combate a diagnósticos de ansiedade e depressão.